Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 8, e ouçamos a leitura do verso 30 até o verso 35. Josué, capítulo 8, de 30 a 35, dando sequência à nossa série de mensagens nesse importante livro da Bíblia. Leiamos. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejar instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Josué por vários motivos. Primeiro, por causa do seu lugar e do papel que ele desempenha no cânon da Bíblia, na coleção dos livros que nós consideramos como palavra de Deus. O livro de Josué é especial porque ele registra o cumprimento de promessas que Deus havia feito aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e ao povo de Israel, de lhes dar uma terra, de lhes dar um reino e lhes dar descanso. Essa é, em primeiro lugar, a importância desse livro. Ele registra a fidelidade de Deus. Dos 5 livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, você encontra as promessas, Deus prometendo aos patriarcas que daria uma terra, um reino e daria descanso. E aqui no livro de Josué nós lemos como Deus cumpriu todas estas promessas que ele fez à nação de Israel. Portanto, o livro de Josué expressa a fidelidade de Deus, como Deus cumpre as suas promessas. Por isso, ele também é importante para nós hoje, porque o Deus de Israel é o mesmo Deus nosso. Segunda razão pela qual nós estamos estudando o livro de Josué é que ele tem muitas lições práticas sobre como nós devemos viver aqui nesse mundo. Lições que são muito válidas para nós hoje. A maneira como Deus lida com o seu povo, embora as situações que estão registradas aqui aconteceram há milhares de anos passados, mas elas são bastante parecidas. Nós encontramos aqui casos de desobediência, casos de obediência, engano, ilusões a respeito de quem é Deus, idolatria, situações de conflito, de guerra, de falta de entendimento. Então, quase todas as situações que nós encontramos aqui no livro de Josué refletem situações práticas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O medo com relação ao futuro, será que Deus vai nos dar de fato aquilo que prometeu? Ansiedade com relação ao que vem pela frente. Então esse livro, ele é extremamente válido para nós hoje, porque ele traz princípios de como Deus lida com o seu povo, e nós somos o povo de Deus. No livro de Josué, nós já vimos o seguinte: no capítulo 1, a preparação para o povo entrar na terra. No capítulo 2, nós temos o exemplo de fé de Raabe, que era uma cananita, uma cananeia que morava naquela terra e que era prostituta, como ela se converteu ao Deus de Israel. Depois a travessia do rio Jordão, está nos capítulos 3 e 4, Deus abriu o rio para que seu povo atravessasse a pé enxuto.
Depois, uma vez que o povo estava na terra, os preparativos que foram feitos para a campanha militar, para a guerra de conquista que se aproximava, está aí no capítulo 5. No capítulo 6, nós temos o registro da primeira vitória, que foi a conquista de Jericó, o famoso episódio das muralhas caindo ao som das trombetas e do grito do povo. Mas aí no capítulo 7 tem a derrota inesperada diante da cidade de Ai por causa do pecado de Acã. Capítulo 8 fala de como Deus, então, uma vez que o pecado foi resolvido, trouxe a vitória ao seu povo. Eles conquistaram a cidade de Ai e a destruíram. Está aí no capítulo 8, verso de 1 a 29. E agora, no 32, no 28, no verso 30 até o 35, nós lemos como Josué, em obediência à palavra de Deus, faz uma pausa na campanha, na guerra, para cultuar a Deus e renovar a aliança com o Senhor. É isso que nós queremos ver nesta manhã, na expectativa de que Deus traga lições preciosas para todos nós. Vamos outra vez dar uma olhada no texto e procurar entender o que ele nos diz aqui. O verso 30 nos diz que Josué levou todo o povo de Israel, todos os exércitos, as mulheres, os meninos, os naturais da terra que já haviam se incorporado ao povo de Deus, os estrangeiros, toda aquela multidão foram levados por Josué para Siquém, onde ficava os montes Ebal e Gerizim. Verso 30 diz que Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Se você está acompanhando a geografia do livro de Josué, isso significou um movimento de 40 quilômetros ao norte da cidade de Ai, que foi o último ponto geográfico, para o Monte Ebal, são 40 quilômetros ao norte. Ou seja, em plena campanha, Josué para a guerra e diz: nós vamos oferecer um culto a Deus. É só 40 quilômetros, vamos andando. E lá vai o pessoal subindo pela terra, 40 quilômetros até Siquém, que era a região onde ficava o Monte Ebal de um lado e o Monte Gerizim de outro lado. Chegando ali, Josué então edifica um altar a Deus e oferece sacrifícios conforme Moisés havia ordenado. Está aí no verso 31, dizendo que Moisés tinha ordenado aos filhos de Israel que quando chegassem na terra, no Monte Ebal, eles edificassem um altar de pedras toscas, sobre as quais não tinha passado instrumento. A gente não sabe direito qual é a razão pela qual Deus determinou que o altar de sacrifícios fosse feito de pedras naturais. Não podia ser pedra lavrada, cortada, burilada com instrumento nenhum, mas pedras toscas, que simplesmente se pegavam e amontoavam. Talvez porque Deus queria dizer, ou lembrar, que aqueles sacrifícios que estavam sendo oferecidos ali estavam relacionados com o pecado do homem. O homem era pó e ao pó tornaria, e aquelas pedras naturais simbolizavam isso, ou talvez porque Deus não queria que tivesse obra humana, que o altar de Deus não fosse resultado do trabalho humano, tipo assim, você cortar pedra, preparar pedra. Não, era coisa natural mesmo, para dizer que tudo vem de Deus. Aquele altar, inclusive, o homem não tinha participação nenhuma, para mostrar que a salvação do começo ao fim era obra de Deus. Tem uma coisa interessante aqui, que não salta muito claramente do texto. Moisés tinha dito que o povo de Israel, quando entrasse na terra, tinha que ir até Siquém, onde tinha o Monte Ebal de um lado e o Monte Gerizim do outro. E lá do Monte Ebal seriam pronunciadas as maldições contra o povo de Deus. Se o povo desobedecesse a Deus, as seguintes maldições viriam. Isso no Monte Ebal. E outros levitas no Monte Gerizim pronunciariam a bênção. Agora, adivinhe em qual dos dois montes Deus mandou construir o altar. Ebal, o monte da maldição; Gerizim, o monte da bênção. Deus mandou construir o altar no monte da maldição, o Monte Ebal. Em cima daquele monte de onde viriam as maldições, Deus diz: é aqui que vocês vão construir o altar. E o simbolismo é óbvio, não é? A lei de Deus, de fato, ela amaldiçoa quem não a cumpre, ela pronuncia a condenação do pecador, mas sobre a lei, em cima do monte da maldição,
tem o sacrifício oferecido sobre o altar, cujo sangue escorre por cima do monte, como que cobrindo as maldições da lei. Mais adiante nós vamos encontrar a mesma figura quando foi construído o templo de Salomão, o propiciatório, a arca da aliança, guardava dentro dela a lei. Na tampa da arca, onde tinha 2 querubins, um voltado para o outro, ali era derramado o sangue da aliança, e o nome daquela tampa era propiciatório, porque era ali que Deus se propiciava para com os pecados do seu povo. Deus se satisfazia, porque o sangue havia sido derramado, e aquela tampa onde o sangue do sacrifício era derramado, cobria a lei, de forma que a maldição da lei não atingia o povo, porque o sangue estava por cima. Então, em cima do monte da maldição, Deus manda construir um altar, como que dizendo: a minha lei, vocês não podem cumprir a minha lei. Eu quero que vocês cumpram a minha lei, mas eu sei que vocês vão quebrá-la. E ao quebrá-la, vocês devem lembrar do altar, onde é sacrificado o cordeiro, cujo sangue escorre pelo monte, o monte de onde são pronunciadas as maldições. No verso 32, está dito que ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés. Eles já tinham recebido a lei de Moisés, mas agora eles tinham que caiar a base do monte, passar cal, e em cima da pedra caiada, ao redor do monte Ebal, eles escreveriam as leis que Deus havia ordenado através de Moisés para o seu povo. Então é um trabalho demorado, porque as leis eram muitos estatutos e determinações e normas e mandamentos, mas o povo tinha que escrever nas pedras caiadas todas as palavras da lei. Fique imaginando a figura, né? A base do monte e as pedras pintadas de branco, e os israelitas lá, né? Escrevendo a lei, todos os detalhes da lei. No verso 33 até o verso 35, nós temos um momento em que Josué reúne todo o povo e divide o povo, uma banda perto do monte Gerizim e uma banda perto do monte Ebal, no meio os levitas com a arca da aliança, e ali Josué reúne todo o povo e lê a lei de Deus para eles. Diz para eles, outra vez, quais são os mandamentos que Deus havia determinado. Verso 33 até o verso 35. No 34, diz que Josué leu as palavras da lei, a bênção e a maldição. Ele colocou aqui de maneira muito resumida, mas o que é que aconteceu? Os levitas subiram para o monte Ebal e lá leram as maldições da lei que estão em Deuteronômio capítulo 27 e capítulo 28. E outros levitas subiram para o monte Gerizim e leram também no capítulo 28 as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a Deus, as seguintes bênçãos virão. Deus então prometia abençoar a lavoura, o gado, a saúde, os filhos, ficariam na terra, seriam prósperos. Isso no monte Gerizim. No monte Ebal, se vocês desobedecerem a minha lei, eu vou mandar doença, vou mandar praga, vou mandar peste, vou mandar inimigos, e vocês serão expulsos da terra. E quando aquilo terminasse, o povo todo tinha que dizer o quê? Amém. Que significa assim seja. Nós concordamos, Deus. Então, ali o que é que houve foi, na verdade, uma renovação dessa aliança. O verso 35 diz que não houve nenhuma palavra que Moisés havia mandado que Josué não lesse para todos. Josué cumpriu então tudo que Deus havia mandado através de Moisés. Então vocês imaginam a cena. A guerra contra Ai havia terminado. Josué diz: agora vamos caminhar 40 quilômetros para o norte, até a região de Siquém. Chegando lá onde tinha os 2 montes, Josué diz: aqui no monte Ebal vamos construir um altar de pedras toscas. O povo vai caiando as pedras e vamos escrever toda a lei de Deus. Uma vez que terminaram, junta todo mundo, uma parte do povo à direita, outra parte do povo à esquerda. Era um vale, no meio estava a arca da aliança, era o símbolo da lei de Deus. Dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos, e Josué então lê a lei de Deus para todo o povo. Os levitas amaldiçoam, pronunciam a maldição no monte Ebal e pronunciam a bênção no monte Gerizim, e no final o povo todo tinha que dizer amém. E aí
encerrado então esse grandioso culto público, que foi, na verdade, o primeiro culto realizado a Deus naquela terra pagã. Era o primeiro culto ao Deus verdadeiro naquela terra idólatra. Jericó e Ai eram centros de idolatria, mas agora o Deus verdadeiro pela primeira vez estava sendo adorado ali na terra de Canaã. Qual o objetivo desses eventos, queridos? Por que Josué parou a campanha militar para fazer um culto dessa natureza no meio da guerra? 3 razões. Primeiro, para obedecer o que Deus havia determinado após haver entrado na terra. E foi o que Deus disse a Josué: Josué, você tem que fazer tudo o que eu mandar. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas você vai obedecer o que eu estou dizendo, porque então aonde pisar a planta do seu pé, isso aí eu dou para você. Então Josué estava obedecendo ao que Deus mandou. Segundo, era necessário renovar a aliança com Deus, que Deus havia estabelecido com a nação de Israel. Quando Deus chamou Abraão e lhe deu promessas, fez uma aliança com ele e com os descendentes. A aliança era de que os filhos de Abraão seriam o povo de Deus, o povo escolhido. Deus não tinha outro povo. Havia grandes nações naquela época. Havia a Mesopotâmia, havia a Síria, o Egito, a Índia, ou aquela região lá ocupada pelos bárbaros. Mas Deus não fez aliança com nenhuma daquelas culturas grandiosas, avançadas da época. Ele foi chamar exatamente um povo descendente de um homem desconhecido na terra de Ur dos caldeus. Deus fez uma aliança com aquele homem e diz: olha, dos teus filhos eu vou ter um povo para mim, de toda a humanidade, eu escolho essa nação. E Deus entrou em aliança com Abraão e disse: olha, vocês só adorarão a mim, vocês não terão outros deuses diante de mim, e vocês vão me servir, vocês vão obedecer às minhas leis, e eu darei a vocês um reino, eu darei a vocês um Messias, e de vocês virá aquele que será o Salvador do mundo. Vocês são o meu povo. E Deus celebrou com Abraão aquela aliança que foi marcada por aquele momento em que Abraão oferece sacrifícios e Deus passa através dos animais cortados numa coluna de fogo. E Deus então estabelece a circuncisão como selo da aliança e diz para Abraão: se vocês e seus filhos andarem nos meus mandamentos e me obedecerem, eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz a vocês. Mas se vocês quebrarem a aliança, se vocês me desobedecerem, eu vou trazer todos os castigos mencionados. Eu vou trazer a espada da aliança contra vocês, a disciplina da aliança contra vocês, vou expulsar vocês da minha presença. Então essa foi a aliança que Deus fez com a nação de Israel. Nós somos os herdeiros dessa aliança. A igreja de Cristo, ela é a descendente espiritual da nação de Israel. Quando os judeus desobedeceram a Deus, quebraram a aliança, Deus disse: está bem, então agora eu vou fazer uma nova aliança, mas nessa nova aliança a lei não vai ser escrita em tábuas de pedra, mas eu vou gravar essa lei no coração de vocês. E vai ser uma nova aliança no sangue do meu filho. Foi isso que Jesus celebrou na noite em que ele foi traído. Ele tomou o pão, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. É nova no sentido de que ela agora não era mais com uma nação, Israel, mas era uma aliança com o povo espiritual de Deus, israelitas, judeus, brasileiros, americanos, japoneses, qualquer um de qualquer nação que creia em Jesus. Essa é a aliança que Deus tem para conosco. Ou seja, os cristãos, os que creem no Filho de Deus, no descendente de Abraão, esses são a legítima descendência espiritual daquele povo. Por isso nós não cremos que tem duas alianças, uma aliança com Israel e uma aliança com a igreja. Sempre foi a mesma aliança. Os que creem como Abraão creu, eles são os descendentes espirituais dos judeus. Eles são os continuadores. É conosco que Deus tem a mesma aliança, é o mesmo Deus, e nós somos o seu povo. Então é preciso a gente lembrar disso, não é? Que nós somos o povo da aliança de Deus.
Deus então queria lembrar ao povo isso, voltando aqui ao tempo de Josué. O povo tinha que lembrar que era o povo de Deus, que Deus era o único Deus, era preciso reler os termos da aliança, ler a lei de Deus e reafirmar o princípio da bênção e da maldição. Então estas são as razões pelas quais Josué parou a guerra para fazer aquele culto. E eu quero tirar 4 lições do texto para nós, nesta manhã, na expectativa que Deus opere em nossos corações pela sua palavra. A primeira lição que eu queria tirar do texto para nós, trazendo tudo isso para os nossos dias, é que Deus é fiel à sua aliança e que Ele sempre cumpre as suas promessas. Deus tem uma aliança conosco. Essa aliança é baseada no sangue de Jesus, é a mesma aliança que Ele tinha com a nação de Israel, eu já falei isso. É interessante que o local onde foi feito esse culto da renovação da aliança foi exatamente em Siquém. Você não lembra o nome Siquém? Foi lá que Abraão construiu o primeiro altar quando ele chegou do norte lá da Mesopotâmia. Ele foi até os carvalhais de Manre, lá em Siquém, e ele edificou o primeiro altar quando ainda era peregrino, ali a Deus. Foi lá em Siquém que Jacó teve aquela visão da escada, onde os anjos subiam e desciam, e ele fez um pacto com Deus, e erigiu um altar a Deus. Foi exatamente no mesmo lugar, só que quando estes altares foram construídos, a terra ainda não era dos descendentes de Abraão, mas agora, pela primeira vez, eles faziam um culto a Deus na terra que eles já tinham conquistado, que Deus já tinha dado, ali mesmo em Siquém. É como se Deus dissesse: eu sou fiel, aquilo que eu prometi, eu haverei de cumprir. Da mesma forma, queridos, esse Deus a quem nós servimos e que tem uma aliança conosco, Ele cumpre o que Ele nos prometeu. E o que é que Deus nos prometeu? Quais são os termos da aliança conosco hoje? Deus promete perdoar os nossos pecados pela fé em Jesus. Ele promete nos dar a vida eterna. Ele promete nos santificar aqui nesse mundo. Ele promete me perdoar e me aceitar, remir os meus pecados pelo sangue de Jesus. Ele promete estar comigo e me sustentar até o fim, no meio de todas as provações. Aí você pergunta: mas não tem nenhuma bênção material aí na nova aliança, pastor? Não tem nada prometido assim? Eu não creio. A nova aliança, ela tem a ver com coisa muito maior e melhor do que bênção material. As bênçãos materiais estavam muito ligadas à nação de Israel, que era um reino. Era um povo que tinha uma nação, tinha um lugar, tinha um estatuto, tinha um rei, tinha um governo civil. Então, todas estas promessas de bênção material, elas estavam muito atreladas à nação de Israel. Quer dizer que Deus hoje não nos abençoa financeiramente? Claro que sim. Claro, Deus pode nos abençoar financeiramente, mas isso não é o cerne da aliança hoje. Eu sei que tem igrejas que exploram o desconhecimento que evangélicos têm da Bíblia, dizendo para eles que se eles derem o dízimo, fizerem campanha, fizerem ofertas, Deus tem a obrigação, por causa da aliança, de retribuir. Eu quero que você me mostre isso no Novo Testamento. Não. Na aliança que Deus tem para conosco, Ele promete dar muito mais do que bênçãos materiais. Ele promete lhe dar provações aqui nesse mundo. Ele promete levar você pelo vale da sombra da morte. Ele promete ensinar você a ser crente, paciente, a sofrer, a ser perseverante, porque Ele está lhe preparando o reino eterno, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, a casa do Pai. É isso que Ele está nos preparando para. Então, se Deus quiser nos abençoar financeiramente, Ele vai. Ele vai cuidar de nós, Ele não vai permitir que falte o pão de cada dia, mas nós não devemos pensar que o cerne do meu relacionamento com Deus é essa relação de dar e receber, e como se a gente pudesse fazer uma barganha com Deus. É tudo de graça. Se Deus nos abençoa financeiramente, é somente pela graça dEle. E é bom pensar nisso na crise que nós estamos vivendo no nosso país, na crise financeira, porque se você vai interpretar o amor de Deus por você à luz das bênçãos materiais, você vai achar que Deus não gosta do Brasil, que a coisa está ruim. Deus está com muita raiva do Brasil,
para em 6 meses a gente ver a catástrofe, não é, que está se pronunciando aí. Mas acontece que o amor de Deus e a fidelidade dele não se medem por estas coisas. As tribulações, os problemas financeiros, as angústias financeiras, elas fazem parte das dores dessa criação marcada pelo pecado, e nós não estamos isentos disso. O que Deus nos promete é que Ele vai conosco, Ele vai ajudar você a descansar, Ele vai ajudar você a se tranquilizar, a confiar na providência de Deus, e Ele vai abrir uma porta para que você não caia no desespero. Ele vai guiar a sua vida, isso Ele nos promete, e Ele é fiel. O livro de Josué quer dizer exatamente isso, e foi isso que aquele culto ali, mandado por Josué, queria celebrar. Segunda lição que eu queria tomar aqui para nós, é que Deus quer que nós tiremos tempo para cultuá-lo. Gente, imagina, o povo estava em guerra, estava em campanha, os exércitos estavam preparados, já tinha tido a guerra de Jericó, a guerra de Ai, e agora os olhos estão voltados para o norte, para conquistar as cidades mais fortificadas ao norte. Josué para a campanha e diz: vamos fazer um culto. Eu imagino, gente, mas como assim fazer um culto, Josué? Nós estamos no meio da guerra, nós estamos muito ocupados aqui, tem inimigos. Não, vamos parar, nós vamos fazer um culto. Então, eu acho que aqui tem uma lição muito importante para nós. Deus deseja que nós o cultuemos. Ele determinou aquele culto em meio à batalha como uma das primeiras coisas a ser feitas na terra. Josué teve que parar a guerra para cultuar ao Senhor, e eu tenho certeza de que o alvo de Deus é deixar claro que a luta é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Há uma dimensão espiritual na nossa vida aqui nesse mundo, nos nossos conflitos, embora eles pareçam apenas uma questão de dinheiro, ou de relacionamentos, ou de qualquer outra coisa, mas há uma dimensão espiritual por trás disso. Às vezes nós estamos tão envolvidos em ganhar o nosso pão, cuidar dos nossos negócios, as coisas da universidade, correndo, estudando para fazer concurso, tudo mais, e a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para parar. Ontem eu recebi uma ligação que eu achei fantástica. Um rapaz que é advogado, ele está querendo fazer o concurso da OAB, que é hoje, né? 1 hora. E ele está angustiado, né? Que diz que vem estudando e tudo mais. E eu disse, ele vai dizer assim: pastor, eu não vou para a igreja amanhã, porque eu vou estudar. Qual não foi a minha surpresa? Ele disse: pastor, é 9 horas o culto, né? Diga assim: estarei lá. Eu espero que ele esteja aqui, vou já procurar. Entende? Vai ter uma prova 1 hora. Mas esse moço entendeu que vir à igreja, cultuar a Deus, era importante também, e faz parte dessa guerra. Às vezes nós simplesmente pensamos que o culto a Deus, ou as coisas de Deus, elas não têm lugar no nosso dia a dia, e as pessoas ficam atropeladas, supercarregadas, coisas demais para fazer, e de fato não tem tempo para Deus. Mas veja o que Deus está dizendo aqui para Josué: para a guerra e vamos fazer um culto, 40 quilômetros para cima, e leva tempo, vai copiando a lei. Mas Deus é muito tempo, copia a lei, copia, escreve um por um. Deus quer que nós tiremos tempo para Ele. Agora você já entendeu qual a necessidade do culto público? Às vezes as pessoas perguntam: mas para que domingo na igreja? A razão pela qual nós estamos aqui hoje é dizer a Deus, é dizer publicamente a Deus: tu és o nosso Deus. Nós estamos renovando a aliança, nos lembrando das tuas promessas, nos lembrando das tuas advertências, da tua graça. Nós estamos aqui para te servir, nos entregar a ti mais uma vez. Por que nós precisamos fazer isso toda semana? Meus irmãos, por causa do pecado. Como disse Lutero, o pecado é como a barba, você corta de manhã, ela aparece de tarde. Pecado, o tempo todo, durante a semana, né? Pecamos, o pecado entra, quebra a nossa relação com Deus, relação com os outros. É preciso sentar, juntar todo mundo e outra vez lembrar: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somos o povo de Deus com quem Deus tem uma aliança. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa o teu povo, renova o teu povo.
É para isso que nós estamos aqui. Por isso que eu não entendo como é que igrejas promovem culto para divertir o povo, para entreter o povo. Isso não é culto, essa não é a finalidade do culto. O culto não é lazer, não é diversão. Nós não fazemos culto para você vir aqui e se sentir bem. Como é que foi o culto? Me senti muito bem. Mas o objetivo do culto não é agradar você. Mas é nós, como povo de Deus, chegarmos a Deus e lembrarmos, nós somos o povo da aliança. Deus tem uma aliança conosco e Ele é fiel. É para nós renovarmos a nossa esperança, sermos confortados, instruídos, renovados e sairmos daqui para servir a Deus, qualquer que seja a vocação com a qual Ele chamou você nessa vida. Quarta lição. Deus nos tratará de acordo com os termos da aliança. Eu dou graças a Deus pela sua grande misericórdia para conosco. Mas o princípio, a dinâmica da aliança continua ainda. Qual é a dinâmica da aliança? A obediência traz a bênção, a desobediência traz o castigo. Deus continua nos tratando exatamente da mesma forma. Se nós andarmos nos caminhos de Deus, ouvirmos a sua voz, seguirmos de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele haverá de estar conosco, vai nos encher de alegria, de gozo, vai nos fortalecer, no meio das provações estará conosco. Mas se você desobedecer a Deus, quebrar a aliança, você se afastar de Deus, esquecer os seus votos e os seus compromissos com Deus, pode ter certeza de que em amor, a mão de Deus vai atrás de você, porque Ele lhe ama. E provavelmente não vai ser agradável a maneira como Ele vai trazer você de volta. Vai ser bem desconfortável. Mas Ele nos diz isso. Ele está pronto a nos perdoar, está pronto a nos restaurar e a renovar as suas misericórdias para conosco. Você está abatido e desanimado nessa manhã? Deus é fiel, querido. Ele é fiel, Ele não esqueceu de você. Pode ser que o nosso governo perdeu o controle, mas adivinhe quem está no controle de verdade? Quem é que controla o Brasil mesmo? Quem é que governa essa nação? É o Senhor Jesus que está sentado no trono do universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é que está no controle, não esqueça disso. Se você está desanimado, ou abatido, ou preocupado, ou ansioso, lembre que o nosso Deus reina. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele levanta os governantes, derruba os governantes, Ele faz de acordo com o seu querer. E se Ele quiser que nós passemos um tempo difícil, esse é um grande teste para a igreja. Eu só queria saber, eu estava querendo fazer essa pergunta para mim mesmo. Os crentes estão indignados com a situação do Brasil, porque os governantes estão quebrando a lei de Deus, ou porque isso vai afetar o bolso deles? Por que nós estamos indignados? A razão certa para nós estarmos indignados é porque o nosso país tem afrontado a Deus com todos esses crimes que nós temos ouvido aí. É isso que deveria nos dar maior indignação, em vez da preocupação de que eu vou perder meu emprego, ou vou ter uma redução salarial, ou minha renda vai ficar ruim. Mas a nossa preocupação maior, a nossa indignação maior é ver que Deus está sendo aparentemente zombado por aqueles que pensam que podem fazer o que querem e depois continuar do mesmo jeito. Não, queridos, cobremos ânimo, nosso Deus está no controle. E se você caiu, se você desobedeceu a Deus, você está se sentindo longe da presença dEle, lembre que dentro da aliança tinha o altar do sacrifício, que representava o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. Deus nos chama a restaurar a aliança com Ele, a nos levantarmos arrependidos. Ele nos toma pela mão e nos conduz pelas veredas da justiça. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Amém?